Bom, o que eu gostaria de trazer nessa conversa é, na realidade, a importância da Serra do Gandarela para a região metropolitana de Belo Horizonte, em especial por conta do seu potencial hídrico, ou seja, a segurança hídrica que a gente gostaria de manter para Belo Horizonte e sua região metropolitana, assim como também todas as outras características, os seus atributos, suas singularidades em relação à biodiversidade, aos seus serviços ambientais, além da questão da água. Né? E quando a gente pensa sobre por que uma região como a Serra do Gandarela, que está aqui pertinho de Belo Horizonte, cerca de 8 quilômetros, que seria a distância do limite do município de Belo Horizonte para o limite mais próximo do parque, ou então a 50 quilômetros, se a gente levar em consideração a entrada mais provável do parque, que é via Rio Acima, sendo 38 quilômetros de estrada asfaltada e mais 12 quilômetros de terra, a gente percebe o quão próximo essa região é do Belo Horizontino, embora poucos Belo Horizontinos a conheçam. E dentro dessa importância, né, um dos focos mais importantes é a questão da água, já que a Serra do Gandarela é um grande fornecedor de água para Belo Horizonte e para alguns municípios da sua região metropolitana. Então, quando a gente começa a falar sobre a importância, é sempre necessário a gente dar números. Então, por exemplo, qual é a população envolvida nessa importância da Serra do Gandarela? Então, são cerca de 2 milhões de pessoas que dependem diretamente de uma captação da Copasa, que se chama Bela Fama, que fica pertinho de Nova Lima, e essa captação da Copasa de Bela Fama, por sua vez, ela depende, em termos de quantidade e qualidade da água, das vertentes que saem da Serra do Gandarela. Portanto, qualquer alteração na Serra do Gandarela impactará o Rio das Velhas, que é o fornecedor de água na estação de captação de águas da Copasa de Bela Fama. Então, uma das questões mais proeminentes que nos leva a proteger a Serra do Gandarela, através da criação de um parque nacional e de uma reserva de desenvolvimento sustentável, vem exatamente da relevância que essa região tem em termos de abastecimento hídrico, né? Ou seja, abastecimento de água para a população. Quando a gente fala de abastecimento de água, é bom esclarecer que nós não estamos falando de água para diversão, água para a indústria, nós estamos fazendo de água para a população beber. Né? Então, são abordagens bastante importantes, porque contextualizam que não é uma questão de luxo, é uma questão de segurança hídrica, que é um termo que a gente usa dentro do movimento pela preservação da Serra do Gandarela, emprestado da segurança alimentar, que é o direito que as populações têm, no caso da segurança hídrica, de ter acesso à quantidade e à qualidade de água necessárias à sua sobrevivência. Então, quando a gente fala na segurança hídrica de 2 milhões de pessoas, isso eu acho que tem um impacto muito mais realista do que apenas pelo lado meio que diletantista, que é, vamos preservar uma área simplesmente porque a área é bonita. A área é muito bonita? É. Ela tem singularidades ambientais importantíssimas? Tem. Como, por exemplo, cobertura de Mata Atlântica, né? Nós temos uma quantidade mais de 100 cavernas, né? São cavidades dentro da área de Cangas, que são raridades biológicas, raridades geológicas. Nós temos ruínas, portanto, nós temos um patrimônio histórico associado à região para a preservação bastante significativas. Nós temos uma infinidade de grandes cachoeiras, são pelo menos cerca de umas 40 cachoeiras de grande porte dentro da área que a gente quer preservar. Então, todas essas singularidades, elas são importantes. Nós temos mirantes, né, pontos da onde se avista um cenário paisagístico incomum. Então, nós temos uma série de singularidades que, por si só, já justificariam a criação dessas 2 unidades de conservação. Só que, além disso, nós temos a questão da segurança hídrica, que hoje é uma das questões mais retumbantes no mundo. Né? Nós temos São Paulo, né? A maior região metropolitana do Brasil, numa crise de água sem precedentes na sua história, e nós continuamos a falar, né, em progresso a qualquer custo. Então, a mensagem que eu gostaria de trazer é uma explicação, né, acadêmica, técnica, portanto, do porquê da nossa preocupação em relação a essa região. Então, sem prejuízo de todas essas questões ambientais, essas outras singularidades, eu vou enfocar mais aqui nessa nossa conversa a questão da segurança hídrica. Portanto, repetindo, são 2 milhões de pessoas que dependem
dessa água, né? Então a gente pode, para entender um pouco mais sobre isso, visualizar o que nós temos aqui em termos de mapa sobre o abastecimento feito pela Copasa na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, nesse mapa, a gente vê claramente, em 4 cores diferentes, os 4 SINs, que são os sistemas integrados da Copasa. Então, nós vemos um SIN bastante amplo em termos geográficos, que é o SIN Paraupeba, que ele é todo verde, e nós vemos o SIN, que está em roxo, que é o SIN Rio das Velhas. Esse mapa, apesar dele mostrar uma abrangência geográfica bastante diferente de um SIN para o outro, é importante a gente até entender por que dessas diferenças. Enquanto que o SIN Paraupeba ele tem 3 grandes reservas, né, que são 3 grandes represas, que foram construídas exatamente para dar suporte à sua captação, o SIN Rio das Velhas ele só tem uma única captação. E por incrível que pareça, essa única captação ela é muito mais importante do que todas as outras captações, por exemplo, do SIN Paraupeba. Isso porque cerca de 70%, e aí os números variam entre 63% e 74%, né, dependendo do ano e dependendo da fonte, se for da Agência Nacional de Águas ou então da Copasa, né, a gente tem uma flutuação entre 63% e 74% de Belo Horizonte dependem exclusivamente dessa única captação de Bela Fama que está no SIN Rio das Velhas. Então, uma das coisas que esse mapa já começa a mostrar é o seguinte: curiosamente, apesar do SIN Rio das Velhas ter uma representação muito maior do que o SIN Paraupeba, a captação de Bela Fama ela não tem uma represa, ela capta diretamente do rio. Enquanto que o do Paraupeba, que também deveria ser no Rio Paraupeba, ele não é suficiente para tal. Por isso a necessidade de a construção das 3 represas, né? Então, esse mapa já ajuda a gente a entender a diferença entre uma e outra. Em termos, então, de números, a gente pode olhar aqui para essa tabela, do lado esquerdo a gente vê o seguinte: existem alguns municípios, além do município de Belo Horizonte, que depende enormemente do sistema integrado do Rio das Velhas. Por exemplo, Santa Luzia depende 37% das suas águas do SIN Rio das Velhas, portanto, da captação de Bela Fama. Belo Horizonte, eu já falei, de 63% a 74%. O município de Sabará depende de 97% de Bela Fama. Nova Lima, 98%. E Raposos, 100%. E numa média aproximada, a gente teria que aqueles municípios da região metropolitana que dependem da Copasa, eles dependem também da captação de Bela Fama, em torno de 41%. Isso em termos de população, né, que a gente já vê o lado direito dessa tabela, a gente pode ver que no total nós teríamos cerca de 1.800.000 pessoas, a gente pode aproximar sem dúvida alguma, porque são dados do IBGE de 2012, nós já estamos em 2014, esse número com certeza já deve estar muito próximo dos 2 milhões de pessoas, que foi o que eu comecei a abordar no início. Então, quando nós falamos sobre a segurança hídrica ligada à Serra do Gandarela, para a região metropolitana, né, nós estamos falando de pelo menos 2 milhões de pessoas da vertente que segue para o Rio das Velhas. Nós temos 2 vertentes, na realidade, e uma outra vertente segue para o Rio Piracicaba, que é o lado leste, né? Ou seja, para o lado direito, quando a gente olha os mapas voltados para norte. Então, nós temos grandes grupos populacionais que dependem das águas da Serra do Gandarela. O importante a gente observar, né, é aonde está exatamente essa captação de Bela Fama, que eu acabei de citar, e aqui a gente tem um mapa mostrando com um pouco mais de detalhe, esse pontinho verde aqui é onde fica a captação de Bela Fama, o Rio das Velhas, que começa em azul, depois ele se torna um pouco mais verde e depois vermelho, nas cores que nós trazemos aqui dentro desse mapa. Essas cores, elas espelham a qualidade da água, isso é uma deliberação normativa dos órgãos ambientais que classificam as águas dos rios de acordo com uma série de parâmetros analisados. Então nós temos, por exemplo, rios de classe especial, que seriam aquelas águas da melhor qualidade possível que existem. O rio de classe 1, que seria na sequência um rio um pouco menos
preservado que um rio de classe especial, porém ainda muito bem preservado. Depois, na sequência, um rio de classe 2, um rio de classe 3 e, finalmente, um rio de classe 4. Então, com esse mapa, a gente consegue ver que, no início, o Rio das Velhas ele tem, por razões óbvias, a classe especial, depois ele passa para a classe 1, depois ele passa para a classe 2. E a captação de Bela Fama está exatamente no trecho do Rio das Velhas, onde ele tem a qualidade classe 2. E de uma maneira mais detalhada, se a gente observar esse mapa, a gente vê que a margem direita do Rio das Velhas, portanto, aqueles afluentes que vão desaguar na parte direita do rio, na parte leste do rio, esses afluentes eles são mais curtos, a área é muito menor do que a área da margem esquerda. Né? Isso porque exatamente a margem esquerda ela é mais plana, enquanto que a margem direita ela é mais íngreme por conta da Serra do Gandarela. E com esse mapa fica fácil a gente entender por que a região da Serra do Gandarela é tão importante para a captação de Bela Fama. Porque exatamente na margem direita, a maioria das áreas das subbacias que estão aqui coloridas, elas estão ou na cor azul, que é a classe especial, ou na cor verde, um pouquinho apenas na cor rosa, que seria a de classe 2. Enquanto que a margem esquerda, ela tem uma quantidade muito grande já na classe 2. Ou seja, a quantidade da água de qualidade que está chegando à Bela Fama, ela depende fortemente dessas subbacias que estão na cor azul e na cor verde. Se nós impactarmos as nascentes que geram os rios, que por sua vez alimentam toda a margem direita do Rio das Velhas, através, por exemplo, da mineração de ferro, nós estaremos comprometendo não somente a qualidade da água que chega em Bela Fama, como também a quantidade. E hoje nós sabemos, pelo Comitê de Bacias do Rio das Velhas, que o Alto Velhas já é considerado uma região de conflito hídrico. Ou seja, essa expressão conflito hídrico significa que existe uma demanda muito maior do que a região pode suprir em termos de recursos hídricos, seja por captação direta do rio, seja pela captação de poços. Então, considerando que a situação hoje já é crítica para o Alto Rio das Velhas, que dirá se houver ainda uma degradação considerável, que é o que vai acontecer se houver a mineração na Serra do Gandarela, de toda essa margem direita. Então, esse mapa serve para mostrar toda essa contextualização em termos de recursos hídricos dentro da bacia do Alto Velhas. Esse outro mapa ele serve para mostrar o que está exatamente causando a degradação da margem esquerda do Rio das Velhas. Então, nessas manchas escuras marrons, nós temos um marrom mais claro e um marrom mais escuro. O marrom mais escuro são as áreas onde já existe mineração. E as áreas de marrom mais claro são áreas onde está sendo projetada uma expansão da atividade minerária. E fica muito correlacionável, né, a gente observar então que na margem esquerda, onde nós temos uma área muito mais degradada em termos de recursos hídricos, é também a área onde se concentram as minerações. Enquanto que na margem direita, que é a área mais preservada, ela é assim preservada porque ainda não existem nenhuma atividade de mineração de grande porte nessa região. Né? Então, é importante a gente observar, principalmente nas nascentes desses rios, a proximidade das mineradoras, desse lado mais da margem esquerda. E essa proximidade, né, das nascentes em relação às minerações é o que a gente consegue vislumbrar aqui como causa primária da degradação dos recursos hídricos de toda essa região da margem esquerda. Aqui nós temos ainda a mesma região do Alto Velhas, só que agora separada em 4 sub-áreas, né, onde nós temos ainda de uma maneira bastante evidente a localização dos centros urbanos, né, que Itabirito, que é um dos maiores centros urbanos dentro dessa região, e as manchas das minerações, das mineradoras. Bom, para que a gente possa entender um pouco melhor por que a Serra do Gandarela é, na realidade, um grande fornecedor de água
tão diferenciado em relação, por exemplo, às outras serras do quadrilátero ferrífero, né? Então a gente tem a Serra do Curral, nós temos a Serra da Moeda, enfim, temos o Caraça. Então, por que essa região, né, que é da Serra do Gandarela, ela se diferencia em relação às outras serras? Bom, primeiro, porque é a última região de grande porte que está completamente preservada em todo o quadrilátero ferrífero, já que todas as outras serras elas já são intensamente exploradas pela mineração de ferro. Então, essa é uma das razões, mas não é só essa razão, né? Então, por que nós temos uma riqueza hídrica tão grande na Serra do Gandarela? Com esse mapa que a gente pode ver aqui, nós estamos mostrando os limites do Parque Nacional da Serra do Gandarela, que são os limites originais propostos pelo ICMBio. Isso ainda quando a discussão sobre a criação do Parque Nacional estava no início. Hoje esses limites já sofreram alterações, né? Nós estamos agora com uma bandeira de dividir a área a ser preservada, parte via criação de um Parque Nacional, parte via criação de uma reserva de desenvolvimento sustentável. Mas em termos de análise hídrica, esses limites originais servem perfeitamente para a gente poder entender o que está em jogo e por que a nossa preocupação em relação a essa área específica. Então, nesse mapa, a gente consegue ver, então, conforme eu falei, os limites originais da Serra do Gandarela, do Parque Nacional proposto, né, que é esse em marrom meio avermelhado. Nós temos bem ao norte o Santuário da Serra da Piedade, em verde. Em roxo, ali bem no centro, o Parque do Rola Moça. E em laranja, os limites da RPPN do Caraça. Bom, em tons diferentes de azul, nós temos os horizontes geológicos aonde a água fica armazenada. O que nós chamamos na geologia são os aquíferos. Os aquíferos não são iguais, eles são diferentes em termos de quantidade de água que eles armazenam. Então, na região do quadrilátero ferrífero, nós temos 4 unidades geológicas que funcionam como aquíferos. Então, são esses 4 que estão representados nesse mapa, e quanto mais escura for a cor azul, mais importante é o aquífero em termos de quantidade de água. Então, nós temos, por exemplo, a formação Moeda, que é o aquífero com menos importância hídrica. Na sequência, nós temos a formação Gandarela, depois a formação Cercadinho e, por fim, a formação Cauê, que é exatamente o aquífero mais importante de todo o quadrilátero. E, olhando para esse mapa, fica muito fácil de entender porque a nossa preocupação de preservar a formação Cauê dentro da Serra do Gandarela, porque exatamente dentro da área prevista para o Parque Nacional é que a formação geológica Cauê ela tem a sua maior significância, além dos outros 2 aquíferos também estarem com uma cobertura geográfica, portanto uma área muito grande na área a ser preservada. Então já começa a ficar claro por que aquela região, né, é o nosso alvo de preservação. Se nós, na sequência, colocarmos em cima desse mapa onde aparecem os aquíferos, nós colocarmos os polígonos do DNPMs, que são as concessões minerárias que o governo federal concede para as mineradoras, nós vamos ver que se tudo que já está pedido no DNPM, e isso vale para o ano 2012, hoje com certeza essas áreas já são em maior número, mas se tudo que está no DNPM, portanto no Ministério de Minas e Energia, for autorizado mais tarde via licenciamento ambiental, nós teremos praticamente toda a área do quadrilátero ferrífero e seus aquíferos destruídos por conta da atividade de mineração. Então, uma das nossas preocupações maiores é esse conflito de interesses entre a preservação e a utilização dos aquíferos, né, ou a destruição dos aquíferos pela atividade de mineração. E aqui vale a pena a gente observar um fenômeno geológico bastante, digamos, infeliz, que é o seguinte: a camada de ferro, que é alvo, evidentemente, da mineração de ferro, ela é exatamente o aquífero. Ou seja, é o ferro, é a camada de ferro, é a camada geológica de ferro que armazena a água. Portanto, ao se extrair o minério de ferro, obrigatoriamente o aquífero é destruído. Isso não ocorre em todos os lugares do planeta, onde você, ao minerar um bem
mineral, você destrói o aquífero. Isso não acontece em todos os lugares, mas aqui isso infelizmente é o caso. Portanto, não há como se compatibilizar, né, uma atividade de mineração de ferro no quadrilátero ferrífero com a preservação dos aquíferos. Ou a gente preserva os aquíferos, ou a gente minera o ferro. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo não é possível, porque eles ocupam o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço. Ao você destruir um, você automaticamente destrói o outro. Então, esse mapa agora, na sequência, vai nos mostrar como seria, né, a preservação desses aquíferos na visão nossa de ambientalistas, em termos de preservação através da criação das unidades de conservação. Então a gente pode observar que a região onde se concentram os 3 maiores aquíferos no quadrilátero ferrífero, eles seriam preservados através da criação dessa unidade de conservação. Aqui é o mesmo mapa, porém numa aproximação maior, onde a gente consegue ver com maior clareza os limites, né, agora em vermelho, propostos inicialmente pelo ICMBio para a criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela, e os 3 aquíferos a serem preservados numa área extremamente significante em termos de cobertura espacial. Na realidade, são 4 aquíferos que estão sendo preservados, só que os 3 mais importantes são os 3 que estão em cor mais escura, que são mais fáceis de visualizar por esse mapa. Existem, portanto, algumas ameaças, né, ligadas à mineração que a gente poderia ver nesse mapa aqui, aonde são as minas, ou a reativação da mina de Capanema, a mina do Baú, e principalmente a nossa grande preocupação é com a mina Apolo, que ela não somente vai impactar irreversivelmente toda a região, como ela está no coração de todos os atributos e singularidades ambientais que justificaram a proposta de criação de uma unidade de conservação. Então, além dessa atividade ser altamente degradante, ela está no coração de toda a nossa riqueza ambiental. Aí, mais especificamente, o que sobraria da região da Serra do Gandarela, caso a mineração da Apolo seja licenciada, e também aquelas outras mineradoras, né, ferro puro também está nesse conjunto, que são menores, porém de não menor impacto, né? Então nós teríamos esse cenário em termos de provável área remanescente depois de todo esse impacto através dessas 4 minerações. O que é absolutamente inviável. Aqui a gente volta para o mapa original, se for totalmente preservado, e aqui, novamente, o que vai sobrar dessa região. Para a gente poder entender um pouco melhor qual é a relação desses aquíferos com os rios que partem da Serra do Gandarela, né, a gente pode observar esse mapa. Então a gente consegue ver com uma certa clareza que uma grande parte dos rios que vertem ou para o Rio das Velhas, ou então para a margem direita, para a vertente direita da Serra do Gandarela, que vai para o Rio Piracicaba, esses rios têm as suas nascentes exatamente nessa zona azul escuro, porque é nela aonde estão as suas nascentes principais, uma vez que os aquíferos são a fonte natural das nascentes que geram os rios. E aqui, novamente, nós temos uma outra projeção do cenário que aconteceria caso essas mineradoras todas sejam licenciadas para a região. Então, o que sobraria em termos de aquífero seria apenas o que está remanescente de azul, e todas essas outras áreas onde os rios aparecem teriam impactos enormes, provavelmente muitos desses rios irão desaparecer. Bom, quando a gente fala em aquífero, né, e, portanto, aquela formação Cauê que eu mencionei anteriormente, é importante observar que o aquífero ele existe debaixo da terra, né, mas para que ele sobreviva, para que ele realmente continue funcionando como uma caixa d'água, é preciso que a água chegue até ele. E que água é essa?
é água de chuva. Né? Todo aquífero ele é recarregado com a água de chuva. A chuva, a partir do momento que ela cai no solo, ela tem basicamente dois caminhos principais. Ou ela escorre superficialmente e vai direto para os rios e rapidamente é perdida, ou ela infiltra lentamente no solo e vai abastecer os aquíferos. O que vai definir se a água vai ser perdida ou se ela vai infiltrar para propiciar a recarga dos aquíferos é a situação da superfície do terreno. Se for um solo bastante permeável, essa água vai penetrar no solo. Se essa superfície for impermeável, essa água vai escorrer rapidamente e vai para os rios e se perde para o oceano. No quadrilátero ferrífero, nós temos, além da formação ferrífera, formação que nós já mostramos, nós temos uma outra formação que nós chamamos de cangas lateríticas, que são umas superfícies extremamente duras e compactas que existem em vários pedaços do quadrilátero ferrífero, que funcionam como um protetor dessa permeabilidade. Embora sejam regiões extremamente duras, elas são muito porosas. Portanto, elas viabilizam uma rápida infiltração da água da chuva, assegurando com que essa água chegue aos aquíferos e não necessariamente aos rios de perda rápida. Então, esse mapa, agora que estamos mostrando, são as cangas que existiam no quadrilátero ferrífero antes desse boom de mineração. Bom, então, aqui a gente tem as cangas lateríticas em duas cores, na cor vermelha e na cor amarela. E esse mapa mostra, então, a distribuição delas no quadrilátero ferrífero. Então, a vermelha é a mais recente, enquanto que a amarela é a mais antiga. A gente pode observar que a mais antiga, né, ela se formou entre 65 e 23 milhões de anos, enquanto que a mais nova é de 23 milhões de anos até 2,5 milhões de anos. Ou seja, canga não é como uma floresta, né, que bem ou mal ela pode ser derrubada e depois ser replantada, e daqui 30, 40 anos você chega de novo a uma floresta parecida com a original. As cangas precisam de milhões de anos de formação. Né? Então, aonde você tem canga, se for destruído, depois não nasce de novo, ela não se forma de novo. Né? Não é como um vegetal que cresce e nasce. Né? Então, eu acho que é importante a gente observar que a canga, assim como o minério, não dá duas vezes. Ambas têm uma função ambiental idêntica. Né? Elas propiciam ou elas asseguram a recarga dos aquíferos por conta da sua alta porosidade. Nessa sequência de mapas, nós vemos o que sobrou hoje em termos de cangas. E fica fácil a gente entender, novamente, por que o nosso alvo de proteção é a região da Serra do Gandarela. Porque é nessa região onde as cangas ainda estão preservadas. E aqui a gente volta novamente para um detalhamento da região da Serra do Gandarela, só que agora a gente vai mostrar aonde estão as cangas lateríticas, né? E o que sobrariam dela, repetindo aquele cenário de destruição anteriormente mostrado. Né? Então a gente consegue perceber que uma pequeníssima parte delas é que seria preservada dentro desse cenário de degradação através das 4 minerações mostradas nos slides anteriores. Aqui, novamente, os rios e a sua relação com as áreas de cangas, mostrando que as nascentes principais desses rios estão aonde também estão as cangas. E aqui, em último cenário dessa sequência, aonde fica a estação de captação da Copasa de Bela Fama, que por sua vez está no Rio das Velhas. Bom, esse mapa ele mostra de uma maneira mais óbvia aonde estão as nascentes e os rios dentro da região proposta inicialmente pelo CMBio para o Parque Nacional da Serra do Gandarela. Né? Esses pontos em vermelho, portanto, são as nascentes e correspondem ao que nós chamamos em geologia de cabeceira de drenagem, ou seja, é onde o rio começa. No caso específico dessa região, cabeceira de drenagem é sinônimo de nascente. Então, num mapeamento feito na escala 1 para 50 mil, nós encontramos pelo menos 1.059, para ter um número exato, de nascentes dentro dessa região. Nós temos certeza absoluta que se nós formos a campo olhar cada uma dessas nascentes, nós vamos observar que elas não são apenas uma, elas devem ser mais do que isso.
Existe um trabalho na Serra do Curral que mostra que para cada uma nascente nessa escala, na realidade existem 3 na escala real 1:1. Então a gente pode supor com uma certa segurança que dentro dessa região nós deveríamos encontrar cerca de 3.000 nascentes, que por sua vez abastecem os rios, que por sua vez seguem ou para o Rio das Velhas ou para o Rio Piracicaba. Ou seja, nós estamos falando da segurança hídrica, né, e na preservação não apenas de alguns poucos animais ou algumas pequenas espécies vegetais, mas nós estamos falando na sobrevivência de cerca de 3.000 nascentes. E isso, em termos atuais, onde a questão da água é um grande problema mundial, é simplesmente inadmissível se continuar com um modelo econômico de exploração do minério de ferro na região do quadrilátero ferrífero apenas para aumentar o PIB nacional. Bom, então quando nós observamos o número de nascentes que está em jogo, portanto cerca de 3.000, fica fácil a gente entender o conflito de interesses, o interesse ambiental e o interesse econômico nessa região. E a questão econômica, sem dúvida alguma, é uma dos temas mais complexos que envolvem a Serra do Gandarela e toda a sua preservação, tendo em vista que o objetivo econômico das mineradoras da região é a exportação de minério de ferro, enquanto que o objetivo dos movimentos ambientalistas é a preservação da água para a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, esse conflito de interesse ele só pode ser um pouco mais bem entendido se nós entendermos a questão da macroeconomia, que eu acho que valeria a pena uma outra conversa mais detalhada, focando especialmente, né, o modelo econômico que o Brasil segue em relação à mineração versus o modelo econômico de não proteção aos recursos naturais, aos recursos ambientais. Bom, para que a gente possa entender um pouco mais detalhadamente ainda como funciona essa questão das cangas, né, a formação ferrífera, né, e o aquífero, esse slide mostra aqui o que a gente chama de bloco diagrama, né, é uma visão um pouco mais em 3D, um pouquinho mais fácil da gente entender, onde fica claro que a camada de cima, que é onde aparecem as cangas, elas são, portanto, conforme eu falei anteriormente, responsáveis por assegurar a penetração ou a infiltração rápida da chuva até que essa água da chuva encontre as camadas mais profundas, que são os itabiritos Cauê, ou a formação Cauê, responsável tanto pelo minério de ferro como pelo armazenamento da água. Então, nesse bloco diagrama, a gente consegue ver aqueles pontinhos brancos que são aonde a formação Cauê, os itabiritos Cauê, encontram com a superfície do terreno. É ali que existem todas as nascentes que se originam desse importantíssimo aquífero. Basta lembrar aqui que essa formação do aquífero Cauê ela é responsável por cerca de 80% das reservas aquíferas de todo o quadrilátero ferrífero. Então não é à toa que naqueles mapas anteriores a gente viu que a cor azul mais escura era relativa à formação Cauê. Bom, essa junção da canga laterítica com a formação Cauê é o que nós chamamos de sistema geoferruginoso. Portanto, quando se fala em preservação das nascentes, a gente fala também na preservação do geossistema e a preservação, ao mesmo tempo, das cangas e da formação ferrífera. Se nós tirarmos as cangas, nós perderemos o mecanismo de infiltração rápida das águas. Se nós, digamos, por uma mineração subterrânea, destruirmos a formação Cauê, mantendo as cangas, nós vamos, de certa forma, manter a infiltração, mas não teremos mais aonde armazenar a água. Portanto, é fundamental que haja preservação dessas duas formações, tanto das cangas quanto da formação Cauê. Nesse mapa aqui, a gente pode observar um pouco melhor em termos de altitude aonde fica a Serra do Gandarela. Então, essa área mais branca é a Serra do Caraça e a Serra do Gandarela é que faz essa curva, e aqui é onde eu vou mostrar um mapa com esse desenho em amarelo, ficando fácil da gente entender por que a Serra do Gandarela
ela recebe uma quantidade muito grande de chuva. Isso se deve, basicamente, à existência desse relevo em altos níveis topográficos, portanto, é uma serra muito alta, aonde as nuvens que vêm ainda do oceano, elas são barradas. E a gente sabe que aonde as nuvens são barradas, elas acabam gerando chuva. Então, nessa imagem de satélite, que é de 8 de agosto de 1996, nós vemos a Serra do Gandarela como um grande, que a gente chama de barreira orográfica. O que é barreira orográfica? É uma parede que impede com que as nuvens continuem a circular, fazendo com que nessa região haja um índice pluviométrico, portanto, chuva, de uma intensidade muito maior do que em todas as outras regiões do quadrilátero. E se a gente observar esse conjunto de outras imagens de satélite de anos diferentes, em épocas diferentes, portanto, tanto época de seca como época de chuva, a gente consegue ver claramente que a Serra do Gandarela continua funcionando como uma barreira natural dessas nuvens. Então, o que existe na Serra do Gandarela é uma sequência de coincidências ambientais. Então, nós temos, primeiro, uma região que chove muito, por conta da geografia, por conta do relevo, completamente diferente das outras regiões do quadrilátero ferrífero. Então, além da chuva cair, nós temos um sistema geoferruginoso de tal forma que a infiltração é assegurada pelas cangas lateríticas e um pouco mais para baixo, então agora já no nível subterrâneo, nós temos a formação Cauê, que armazena essa água. Bom, além disso, nós também temos uma peculiaridade muito interessante da formação ferrífera, é que essa formação ela não tem nos seus minerais nenhum sal dissolvido, ela não tem argilas em grande quantidade. Então, além de nós termos uma quantidade muito grande de água, nós temos também uma qualidade muito grande. Então, as águas da Serra do Gandarela são sempre águas límpidas. Isso a gente pode observar nas inúmeras lagoas e cachoeiras que existem na Serra do Gandarela. Né? Não é uma sequência de cachoeiras de água turva, né? São todas águas muito límpidas. Então, essa sequência são esses 5 fatores que existem na região, né? Que é a alta incidência de chuva, por conta do relevo daquela região, o sistema geoferruginoso funcionando como uma dobradinha entre cangas lateríticas e a formação ferrífera, e a formação ferrífera funcionando também em 2 modalidades, ela ao mesmo tempo ela consegue armazenar e ao mesmo tempo ela consegue doar água com facilidade. Então isso no primeiro momento pode até parecer um contrassenso, mas não é, a geologia tem dessas singularidades. Isso explica, por exemplo, por que a região da Serra do Gandarela é a única região de todo o quadrilátero ferrífero que mesmo na estação de seca, os rios continuam praticamente com a mesma vazão da estação de chuva. Porque é essa capacidade que a formação ferrífera nessa região tem de armazenar e doar, quando é necessário, água para os rios. E o quinto item é, então, a questão da qualidade da água, por conta da falta de argila e por falta de sais dissolvidos nessas formações. Bom, então, nesse quadro aqui, a gente apresenta o resumo dessas condicionantes que, quando ocorrem simultaneamente, asseguram para a região da Serra do Gandarela essa riqueza hídrica, tanto em quantidade como em qualidade. Se uma dessas condicionantes desaparecer, todo o sistema entra em colapso. Então, é por isso que nós entendemos que a única forma de nós assegurarmos a água e todas as outras singularidades ambientais da região da Serra do Gandarela é através de uma preservação via Unidade de Conservação, Parque Nacional ou de Reserva de Desenvolvimento Sustentável, que é uma outra região vizinha para o Parque Nacional. Aqui, de uma maneira um pouco específica, o desenho original para o Parque Nacional da Serra do Gandarela e as áreas a serem impactadas pela mineração da mina Apolo, da mineradora Vale, segundo os próprios dados da mineradora. Então é possível observar qual seria a área de abrangência a ser impactada caso essa única mina, a mina Apolo, venha a ser licenciada. Eu gostaria agora de mostrar
uma outra questão muito importante, que é essa preocupação em relação aos mananciais que abastecem a região metropolitana de Belo Horizonte, que não é uma coisa nova, né, da cabeça de ambientalistas radicais dos últimos anos. Essa preocupação já existe há muito tempo e foi por conta disso que foi criada a APA-Sul, que é a Área de Proteção Ambiental Sul, que tinha como objetivo principal a proteção desses mananciais. E esse mapa mostra, por exemplo, em amarelo mais claro, a região metropolitana de Belo Horizonte, em cinza o seu colar metropolitano, em preto o desenho original do ICMBio para o Parque Nacional da Serra do Gandarela e em vermelho a área da APA-Sul. Então, é muito natural que haja uma convergência de áreas, né, já que nós estamos falando do mesmo objetivo, tanto da criação do Parque Nacional e da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, quanto da APA-Sul, ser a preservação dos mananciais para a região metropolitana. Então a gente pode observar que a Serra do Gandarela, através da limitação do seu parque, ela está praticamente toda dentro da APA-Sul, né? E isso se explica por conta do reconhecimento já de muitas décadas da importância que a região tem para a preservação dos mananciais. Esse mapa agora mostra, né, o nosso mapinha já velho de guerra aqui, que são as 4 formações geológicas com os aquíferos, que estão em azul. Lembrando que quanto mais escuro o azul, mais importante é o aquífero. Nós temos em vermelho os limites originais do Parque Nacional da Serra do Gandarela e agora, nessa cor mais bege, a APA-Sul. Então a APA-Sul já há muito tempo se preocupava em preservar essa região. Infelizmente a APA-Sul ela é uma unidade de conservação que pouco serviu para a preservação desses mananciais. Haja visto que a grande parte do quadrilátero ferrífero dentro da APA-Sul já foi completamente destruída pelas atividades de mineração. E aqui nós temos uma tabela. Essa tabela ela foi publicada pela CPRM, que é a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, portanto é um órgão do Ministério de Minas e Energia, não é uma tabela nossa, e que mostra quais são as utilizações das águas da região da APA-Sul em termos de tipo de uso. E fica fácil observar que, primeiro, para o abastecimento público, cerca de 54% da água da APA-Sul é usada, então, para dessedentação humana. E a segunda utilização mais importante da água na APA-Sul é a mineração. Seja ou pelo deságua de mina, que é aquela água que a mineração não gosta e ela tem que jogar fora toda essa água, ela bombeia a água de dentro da cava e despeja para fora, porque isso atrapalha as atividades econômicas, ou seja, para rodar a sua própria planta industrial, que também precisa de água. Então, se nós observarmos essa tabela, a gente vai observar que a mineração usa, na sua planta industrial, cerca de 12% da água da APA-Sul. E para deságua da mina, a mineração usa mais 14%. Se nós somarmos, portanto, 12 com 14, 14,6, nós estaremos com 26%, que é praticamente a metade do que se usa para abastecimento público. Ou seja, o que a mineração gasta de água na APA-Sul é a metade do que toda a população usa dentro da APA-Sul para o seu consumo próprio, né? Isso, então, é uma descompensação enorme, né, em relação à importância que deveria ser dada para os mananciais dessa região de proteção. E no outro pedaço da tabela, a gente consegue ver, de uma maneira mais discriminada, o que é o uso de cada uma dessas águas. Então, por exemplo, no deságua de mina, 100% desses 14,6% são de água subterrânea, que é a água de melhor qualidade que existe em todo lugar. Ou seja, toda a água subterrânea que a mineração de ferro capta dentro da área de preservação ambiental sul, 100% dessa água é a melhor água que existe, que é a água subterrânea. Enquanto que os rios, né, que a mineração se utiliza para a sua planta industrial, ela representa cerca de 68% das surgências, ou seja, das nascentes.
Então não é mais aquela água subterrânea, mas a água que já está brotando. Né? E ainda, cerca de 28% dos rios. Então, a gente consegue, através da análise dessa tabela, entender que o impacto ambiental, mais especificamente o impacto hídrico da atividade de mineração de ferro no quadrilátero ferrífero, é monstruoso. Então, permitir que a última região do quadrilátero ferrífero, que assegura a água de quantidade e qualidade para o abastecimento de Belo Horizonte, seja destruído por conta de atividade minerária, é, na realidade, um equívoco. É um equívoco econômico, é um equívoco ambiental e, principalmente, é um equívoco social. É importante nós trazermos aqui alguns textos também desse relatório da CPRM em relação à APASul, quando aborda a questão da mineração. Então, em vermelho, nós temos aí uma frase, né, bastante importante, que é o aproveitamento para os usos múltiplos das águas de rebaixamento dos níveis de água nas minerações de ferro, que é o que nós comentamos anteriormente, que é aquela água de deságue, de mina, é bastante pertinente pela qualidade natural das águas originárias de formações ferríferas bandadas isentas de sulfetos. Os isentos de sulfetos são aqueles compostos químicos que trariam problema para o abastecimento público em termos de qualidade. O rebaixamento consiste na superexplotação dos aquíferos, drenando um volume maior que a recarga. Isso, em termos mais simplificados, é o seguinte: nós temos uma atividade econômica destruindo a fonte das águas de melhor qualidade nessa região da APASul. Aqui alguns outros textos, né, algumas outras frases desse mesmo relatório da CPRM, dando conta que o rebaixamento dos níveis de água em minerações através da superexplotação dos aquíferos vem causando conflitos entre os usuários. E é importante observar que esse relatório é de 2005, nós já estamos em 2014. Né? De lá para cá, infelizmente, não foi feito nenhum outro estudo mais regular para se acompanhar quais são ou quais têm sido os impactos da mineração nessas últimas décadas na região do quadrilátero ferrífero. A última frase aqui em vermelho aqui, ó, como são poucos os dados históricos, os conflitos são de difícil conciliação, mas devem ser tratados em estudos técnicos apropriados. Esses estudos nunca aconteceram, infelizmente. E uma última ainda observação em relação a esse relatório da CPRM, nós teríamos essa recomendação aqui número 6, que é: como o número de captações subterrâneas e o consumo vem crescendo desde a década de 80, com a ocupação urbana e atividade de mineração de ferro, é necessário que seja iniciado um programa de gestão e de fiscalização e de acompanhamento das atuais e futuras captações para a otimização e preservação dos recursos existentes. Então a gente consegue ver o seguinte: existem relatórios, existe um trabalho muito importante, que é o Zoneamento Ecológico e Econômico do Estado de Minas Gerais, que aponta a Serra do Gandarela como uma área de vocação para a preservação. Nós temos o relatório da CPRM da APASul dizendo que a APASul é uma área importante para, ou eu diria fundamental, para assegurar o abastecimento hídrico. Temos já diagnosticado o conflito de interesses da mineração versus preservação nessa região. Então, existe uma quantidade muito grande de documentação oficial do governo, seja federal, seja estadual, dando conta da importância da preservação dessa região. Por outro lado, todas essas diretrizes elas são sumariamente esquecidas quando aparece uma mineradora acenando para o governo com empregos e impostos. Ou seja, todo esse trabalho que o próprio governo faz, ele dispensa, ele simplesmente ignora a partir do momento que vê reluzir um pouquinho aqui e acolá o dinheiro através de impostos ou de sonhados postos de trabalho. Então, essa questão, né, do que está em jogo na Serra do Gandarela, ela está muito intrínseca ao modelo econômico, que é esse modelo que o Brasil segue, que é investir muitos recursos humanos, financeiros, para fazer um diagnóstico, para fazer um levantamento das vocações das regiões. E depois, quando o governo precisa pegar esses dados e efetivamente transformá-los em políticas públicas, ele rasga todo esse conhecimento e parte simplesmente para o mais fácil, né, que é ceder às pressões econômicas
né, na ilusão de que esse modelo econômico de commodity vai resolver todos os problemas econômicos criados, inclusive, pelo próprio modelo econômico utilizado. Então, conforme eu falei anteriormente, essa questão da macroeconomia, ela precisa ser encarada com outros olhos, né? Nós não podemos solucionar uma questão ambiental ou mesmo econômica nos valendo de um sistema que foi ou está sendo a causa do próprio problema. E é isso que o governo insiste em nos convencer, né? Que o modelo de exploração minerária é um modelo que vai trazer empregos, que vai trazer prosperidade, quando na realidade a gente sabe que isso não vai existir. Por conta do que já ocorreu no quadrilátero ferrífero, por conta do que ocorre em outras regiões no mundo, portanto não é só o Brasil que está abraçando esse modelo, mas é um modelo que ele entra numa espiral cada vez mais profunda e de difícil saída, que é o crescimento econômico como salvação para os problemas que o crescimento econômico traz. Então isso é, na realidade, um ciclo completamente vicioso e cada vez mais profundo que precisa ser parado. E se não for parado porque as pessoas vão perceber o equívoco, precisa ser parado por conta das pessoas que estão sendo prejudicadas, as vítimas, né, os atingidos por esse modelo econômico. E, infelizmente, o equívoco é maior ainda porque, na realidade, existe solução, né? É uma solução simples? Não, não é uma solução simples, mesmo porque um problema complexo não pode ser resolvido com uma solução simples, né? Requer um conjunto de soluções que perpassam pela filosofia de que nós precisamos encontrar um caminho de prosperidade sem que haja o crescimento econômico nesse modelo atual. Então, como descasar a prosperidade do crescimento econômico? Isso é um grande desafio, sem dúvida nenhuma é. Vai exigir uma mudança considerável nas políticas públicas? Vai. Mas, primeiro, não tem solução. Ou a gente faz isso, ou nós caminhamos para crises ambientais sem precedentes, como é o que está acontecendo em São Paulo, né? Aonde se fala em vamos ou não racionar a água, mas ninguém fala por que os aquíferos que abastecem o sistema Cantareira estão tão pobres. Aonde está a política de preservação dos mananciais que abastecem o Cantareira? Aonde está a política de recuperação das nascentes? Ninguém fala nisso, né? Só se fala em que a causa do problema é a falta de chuva. São Pedro não quis, então a gente está sofrendo. Não é bem assim, né? Há uma quantidade menor de chuva? Há. Mas aonde estão as políticas públicas que deveriam ter sido criadas a partir de tantos diagnósticos ambientais que toda a academia, né, toda a ciência já colocou? O município de Extrema, que é o último município mais ao extremo sul de Minas, por isso o nome, vem implantando há muito tempo uma política muito consequente, muito resiliente de recuperar as nascentes, né? Isso porque eles perceberam há muito tempo que não é possível ficar apenas no discurso de que São Pedro quer e São Pedro não quer. Nós podemos fazer a nossa parte também, e a nossa parte é tão importante quanto a de São Pedro. Agora, sem a nossa parte, não adianta São Pedro mandar chuva, porque o que vai acontecer serão as inundações. Então, é importante que a gente entenda que o modelo econômico ele tem que ser mudado. Nós temos que separar, né, subdividir toda a política pública em preservação dos mananciais já existentes, recuperação dos mananciais que podem ser recuperados, a mudança do modelo econômico de commodities, aonde esse modelo vem destruindo as nascentes e os recursos hídricos, criação de alternativas econômicas ligadas à preservação. A preservação ambiental é o maior manancial de empregos que o planeta pode ter. Se o governo tiver um pouquinho de boa vontade, ele pode catapultar uma série de empresas que tem como objetivo a preservação ambiental. Costa Rica, um país que optou por esse modelo, né? Nós temos o turismo como o grande mecanismo de enriquecimento de prosperidade, portanto, da população, que também
é uma atividade econômica muito negligenciada no Brasil. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do planeta. Os maiores cenários de beleza cênica, né, estão no Brasil, é claro, sem esquecimento de outras belezas ambientais em outros países, mas o Brasil, no conjunto da obra, nós temos o Pantanal, nós temos a Caatinga, nós temos a Floresta Amazônica, nós temos a Mata Atlântica, Pampas, enfim, nós temos uma diversidade de cenários, de biomas, único, que poderiam reverter para a população como uma prosperidade suficientemente grande, ou talvez até maior, do que o modelo econômico atual, que é de degradação, que é a exploração, a manutenção desse modelo que nós estamos há 500 anos, que é de tirar, tirar, tirar. E quando acaba aqui, tira dali, acaba aqui, tira de lá. Mas um dia isso vai acabar, como já está acabando, né? Então o quadrilátero ferrífero já está na sua última área de minério de ferro, porque o resto já está tudo entrando em atividades subeconômicas, né? Ou seja, minas que já estão ficando economicamente inviáveis. Então, essa mudança de modelo econômico, né, é uma necessidade, muito mais do que um desejo de ambientalistas. Ou a gente começa a mudar agora, ou nós teremos Rio de Janeiro, Belo Horizonte entrando no mesmo estresse hídrico que a região metropolitana de São Paulo hoje está vivendo. Eu repito, vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, né? Mas a vida não é fácil. Quem foi que disse que seria, né? E se o governo começar a entender isso, eu gosto muito de uma frase que eu vi num livro do José Lutzenberger, que diz, em termos dos partidos, né, políticos, a direita não gosta do ambientalismo e a esquerda não compreende o ambientalismo. E eu acho que é isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? Nós temos, historicamente, governos que não atentam para o potencial econômico que a preservação ambiental pode trazer para o país, né? Novamente, o turismo é uma das atividades econômicas que mais gera emprego. Não são as mineradoras que geram emprego. A mineradora gera subemprego. Tirando uma meia dúzia de funcionários que ganham altos salários, o resto é subemprego. Os problemas sociais ligados à mineração, né, a invasão, né, dos pequenos municípios para uma quantidade muito grande de mão de obra pouco qualificada, isso desestrutura a saúde do município, isso desestrutura a segurança pública do município, isso desestrutura as escolas do município, enfim. Existe, atrelada a um boom mineral, para os municípios, sempre um prejuízo social enorme. E o que esses municípios conseguem recuperar em termos de CEFEM, que seria mais ou menos, né, a contribuição que a mineração reverte para o município, ela não paga os prejuízos que a mineração traz. Então, esse modelo, né, nós precisamos então minerar mais para termos mais impostos ou mais CEFEM, para que possamos utilizar esse dinheiro para recuperar os prejuízos que a mineração traz. Lê do engano. Primeiro, porque não adianta multiplicar por 4, por 5 ou por 10 o valor da CEFEM, os impactos e os prejuízos serão sempre muito maiores do que esse dinheiro pode consertar. Então, o modelo de commodities ele é perverso por quê? Primeiro, ele tira de uma região um recurso mineral que nós brasileiros um dia vamos precisar. Exporta. Lei Candir diz que material ou produto de exportação não paga ICMS. Né? Então nós perdemos quando tiramos, perdemos quando exportamos, perdemos porque esse minério vai gerar empregos no exterior e perdemos quando importamos os bens manufaturados desses países, principalmente a China, né? Que nos fornece hoje uma quantidade enorme de, literalmente, tranqueiras eletrônicas, que tem uma qualidade muito baixa, mas tem um valor agregado muito maior do que o nosso minério exportado para eles. Então, o modelo econômico de commodities minerais é um modelo que perde pelo menos 4 vezes. Enquanto que o modelo econômico de preservação seria um modelo, primeiro, permanente. Né? Ele, por ser preservacionista, ele seria eterno. Enquanto que o modelo de mineração, ele vai ter sempre uma vida útil. Então, o mecanismo econômico a ser buscado daqui para frente, na minha visão, não há dúvida, né,
é a prosperidade através da preservação ambiental. O Brasil tem que transformar a preservação ambiental, e pode fazer isso com muita facilidade, os trabalhos estão aí. O Brasil tem que fazer a preservação ambiental ser transformada em políticas públicas para a geração, para a criação de novas indústrias, de novos postos de trabalho, nesse âmbito preservacionista, e não no âmbito da degradação ambiental. É um equívoco e é um absurdo, né? A gente pode dizer que o Brasil está se transformando no país dos absurdos, porque é um absurdo nós pegarmos a galinha dos ovos de ouro, matarmos a galinha para fazer uma canja de segunda. É isso que está acontecendo hoje. Então, nesse momento, vale a pena a gente lembrar quais são os 4 pilares ou as 4 premissas da sustentabilidade, né? Então, um empreendimento, para ser sustentável, ele tem que atender a essas 4 premissas ao mesmo tempo. Ser economicamente viável, né? Bom, isso qualquer empreendedor no Brasil sabe, né? Qualquer empresa, qualquer instituição que visa o lucro sabe, e ela não vai colocar seu dinheiro para não ter lucro. Então, essa parte é a mais fácil. É ambientalmente correta, socialmente justa e culturalmente aceita. Então, se nós olharmos o que está acontecendo hoje em termos de modelo econômico do Brasil, nós vamos ver que, mal, a primeira é mantida eternamente. Porque ela vai ser uma atividade de mineração, por exemplo, que é o caso específico da Serra do Candarela, a mineração de ferro ela vai ser economicamente viável durante um período. Quando a mina entrar em exaustão, ela deixa de ser economicamente viável, né? Então nós temos, nessas 4 premissas, a primeira vai ser atendida por um tempo, e as outras 3 não são atendidas nunca, né? Nós temos as comunidades locais sendo direta e rapidamente atingidas, nós temos as comunidades mais afastadas, que é o caso de Belo Horizonte, que vai acontecer. Nós não estamos tão longe da Serra do Candarela assim, nós estamos, né, a cerca de, em linha reta, mais ou menos, talvez, uns 15 quilômetros. Então, nós temos impactos que vão começar localmente, mas rapidamente vão se expandir para uma região extremamente importante, que é a 3ª maior região metropolitana do Brasil. E isso, então, vai contra os 4 pilares da sustentabilidade. E não adianta as mineradoras dizerem que vão recuperar a área, porque, conforme a gente comentou e provou, não é possível recuperar aquíferos. Aquíferos, uma vez destruídos, eles estão perdidos para sempre. Então, a realidade no quadrilátero ferrífero, ela é, na minha visão, um grande exemplo para o Brasil. Um exemplo de equívoco governamental. Política econômica equivocada. Equivocada porque está destruindo a galinha dos ovos, está matando a galinha dos ovos de ouro e está deixando de fazer um plantel de outras galinhas. Então, é uma perda dupla, né? Então, nós temos que acordar, nós temos que fazer ecoar na governança federal esse equívoco. Para mudarmos esse modelo, é preciso haver uma mudança profunda no entendimento do que é crescimento. Crescimento não é a solução. A solução é prosperidade, sem crescimento. Bom, a exemplo do que já está acontecendo em São Paulo, né, nós temos aqui pertinho de Belo Horizonte 2 municípios, que são o município de Itabira e o município de Congonhas, que estão vivendo exatamente o que provavelmente Belo Horizonte vai viver, caso não sejam observadas essas preocupações em relação à preservação dos mananciais através da criação das unidades de conservação que a gente está propondo agora, né? Então nós temos em Itabira, né, e aqui nós temos uma reportagem que saiu na internet, né? Eu vou ler aqui para ficar mais explícito. A falta de água, principalmente nos períodos de seca, é um dos problemas mais graves e também um dos preços mais altos que os itabiranos, hoje em torno de 110 mil pessoas, pagam por ter a maior mineradora de ferro do país abraçada à cidade. A reclamação geral é de que a Vale, até pela característica de sua atividade, passou a se valer cada vez mais das fontes de água do município para dar seguimento aos seus processos. Então isso foi o que eu já tinha mencionado antes, que é a mineradora, ela não somente ela joga a água boa no lixo, como também ela usa a água boa para fazer parte da sua planta industrial. Então é isso que essa reportagem está dando conta. Então, além de Itabira, nós temos também o município de Congonhas, e aqui nós temos uma frase que eu acho extremamente importante, que é:
do Tales Eliodoro Viana, que é nada mais nada menos que o superintendente de recursos hídricos e meio ambiente da Copasa. A frase dele é: a água está no minério, se tira o minério, pode faltar água, que é aquela coincidência que eu já mencionei antes, que a água está na formação do minério de ferro, né? Então é impossível se compatibilizar essas duas atividades, a de preservação dos aquíferos com a extração do minério de ferro. Bom, como nós, do Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela, não somos apenas ligados à questão da preservação, nós também temos a preocupação de transformar a preservação numa economia de prosperidade sem crescimento, que eu acho que é um modelo que o mundo precisa acordar e o Brasil também. Então, pensando nisso, nós fizemos uma vasta pesquisa sobre quais seriam as alternativas econômicas, pelo menos de curto prazo, para substituírem a atividade de mineração. E nós fizemos, então, um diagnóstico de 3 atividades econômicas que seriam completamente compatíveis, se bem feitas, com a preservação na região da Serra do Gandarela e no seu entorno, né? São os 8 municípios que estão diretamente envolvidos na criação do parque e da RDS. Então seria atividade de turismo, claro que é o carro-chefe de toda a nossa bandeira, mas também a agricultura orgânica, haja vista que Belo Horizonte tem uma demanda absolutamente pouco atendida de produtos orgânicos, né? Belo Horizonte importa do estado de São Paulo os hortifruti granjeiros orgânicos que precisa. E nós temos, por uma questão de tradição e também por vocação, o artesanato. O artesanato mineiro é visto no Brasil como um dos grandes expoentes de artesanato do país. E nós fizemos então um estudo projetando o crescimento, a implantação e o crescimento de pousadas, o desenvolvimento da agricultura orgânica, do artesanato, durante 20 anos. Né? O estudo das pousadas nós tomamos com base o número de pousadas já existente em outras áreas razoavelmente semelhantes à Serra do Gandarela. E agricultura orgânica e artesanato, nós fizemos uma projeção baseado em pesquisas de campo que nós fizemos em supermercados e na parte do artesanato também nos centros de artesanato que existem em Belo Horizonte, para sabermos a demanda que tem, qual é o número de artesãos envolvidos, né? Então nós fizemos alguns cenários e nós chegamos à conclusão que a partir do 12º ano, que seria o prazo onde todos esses 3 empreendimentos eles alcançariam a sua maturidade, nós teríamos então gerados pelo turismo, né, cerca de 4.300 empregos, agricultura orgânica 1.500 empregos, artesanato 700. Ou seja, somando tudo, nós teríamos cerca de 6.500 postos permanentes de trabalho, o que a mineração, por exemplo, não tem como fornecer, já que só vai haver posto de trabalho enquanto a mina estiver sendo explorada. Essas 3 atividades econômicas juntas, no 12º ano, geraria uma renda total de cerca de 110 milhões de reais. Importante observar que, para essa estimativa, nós usamos uma taxa de ocupação de 45% das pousadas, que é uma taxa baixa, ou seja, nós fomos extremamente conservadores na equação dessas, ou então dos parâmetros que geraram esses números desses cenários. Ainda em termos de números, né, as nossas estimativas dão conta que nós teríamos uma movimentação de renda na economia dos 8 municípios abrangidos na ordem de grandeza de 65 milhões de reais nos 8 primeiros anos e 110, portanto, a partir do 12º. Né? E teríamos também um termo de arrecadação do ISS, né, uma previsão bastante realista, né, em torno de R$1 milhão a partir do 8º ano da criação das unidades de conservação, podendo superar a R$1,5 milhão a partir desse 12º ano. Bom, ainda dentro dessa nossa comparação entre o modelo econômico via mineração e o modelo econômico via outras possibilidades, nos chamou muito a atenção uma abordagem feita através de uma técnica chamada estatística multivariada, onde são agrupados
fenômenos que tenham o mesmo comportamento ou comportamentos similares. Então, nós pegamos uma tabela onde são colocados o PIB da indústria, o PIB de serviços e o PIB agropecuário dos municípios componentes tanto da região metropolitana como do colar metropolitano de Belo Horizonte. E colocamos também nessa tabela a incidência de pobreza, que é um índice publicado pelo IBGE. E, como quinto parâmetro, nós usamos a CEFEM, que é a contribuição financeira pela exploração de minério, no caso específico aqui do minério de ferro, e também para esses municípios. E todos esses dados do PIB e da CEFEM são de 2007. E o incidência de pobreza a gente baixou do IBGE. E a estatística multivariada, conforme eu falei, ela agrupa coisas com o mesmo comportamento. E quando a gente joga esses dados para aqueles municípios que têm efetivamente uma atividade de mineração de ferro muito forte, a gente observa que essa estatística, ela gerando esse gráfico, um dendrograma, parece um dendrito, parece dedos, né? E árvores também, né? Como se fosse galhos de árvores, ela agrupa, por exemplo, o PIB de indústria com o PIB de serviços. Ou seja, isso a gente sabe intuitivamente, né? Que municípios que têm um PIB de indústria muito alto tendem a ter o PIB de serviços também muito alto. Em contraposição, nós temos o PIB de agropecuária, que está em outro extremo do gráfico. Por quê? Porque municípios que têm uma atividade agropecuária forte tendem a não ter nem atividade de indústria, nem a de serviços também muito alto. Então, ele agrupa, né, bastante claramente os dois PIBs de indústria e serviços e coloca em contraposição o de agropecuária. E, curiosamente, ele agrupa o quê? Índice de pobreza, ou incidência de pobreza do IBGE, com a CEFEM. Ou seja, esse gráfico, eles demonstram, com esses agrupamentos, né, fica demonstrado que há uma tendência muito forte, pelo menos para os dados de 2007, que municípios que têm um alto valor de CEFEM de minério de ferro também são os municípios com alta incidência de pobreza. Né? Isso não nos surpreende, embora o gráfico seja um gráfico novo, isso não nos surpreende porque nós conhecemos a história dos municípios que tradicionalmente se dedicam à atividade de mineração aqui perto do quadrilátero ferrífero. Né? Nós não encontramos nesses municípios prosperidade, muito pelo contrário. A gente encontra problemas sociais, problemas ambientais e problemas econômicos oriundos da extração de minério de ferro. Bom, em termos de efetivamente o que o movimento pela preservação da Serra do Gandarela está reivindicando, né? Inicialmente, conforme eu já mencionei, a ideia era fazer apenas um parque nacional. Com o passar do tempo, através das audiências públicas, ficou notório que seria necessário haver uma adequação para essa proposta, haja vista que algumas comunidades que estariam sendo vizinhas ao Parque Nacional se manifestaram durante as audiências públicas organizadas pelo ICMBio por conta da ideia de criação do Parque Nacional. Essas comunidades se manifestaram preocupadas porque, como dentro de um Parque Nacional não pode haver atividade econômica de qualquer tipo, e essas comunidades no entorno do parque tinham atividades econômicas ligadas a algumas áreas que seriam então protegidas pelo Parque Nacional, elas reivindicaram que se encontrasse alguma outra solução jurídica para essa região. E o próprio ICMBio, então, reformulou a sua proposta e desmembrou que era inicialmente apenas o Parque Nacional para Parque Nacional e Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Então, uma parte do Parque Nacional foi convertido para a Reserva de Desenvolvimento Sustentável e ainda foi anexado à RDS, né, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, algumas outras áreas que originalmente não estavam previstas ainda para dentro do Parque Nacional. Então, esse mapa que a gente vê agora, nós podemos observar primeiro aonde estão as comunidades do entorno. É muito importante observar que quando o ICMBio propôs inicialmente a delimitação para o Parque Nacional, ele teve a preocupação de não colocar dentro do parque as comunidades, porque em havendo comunidade dentro de um Parque Nacional, essas comunidades teriam que ser desapropriadas. Então isso geraria um problema social, isso geraria um problema financeiro, porque haveria
a necessidade de um montante de dinheiro muito grande para a desapropriação dessas comunidades. Então o desenho do parque ele foi feito de tal forma em que essas comunidades ficariam realmente no seu entorno. Então esse mapa mostra no primeiro momento, né, a localização dessas comunidades, que são essas casinhas, e nas duas cores diferenciadas, a cor escura, a proposta para o Parque Nacional, e em verde claro, a proposta para a Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Em preto pontilhado está o desenho original do Parque Nacional, que foi depois um estudo mais detalhado, foram feitas pequenas adequações. Para essas adequações, o próprio movimento concedeu para algumas partes periféricas a possibilidade de mineração. Né? Então acho que é importante observar que o movimento ele não é um movimento radical. Né? Nós somos radicais naquilo que é preciso ser radicalmente protegido, mas não somos radical para tudo. Né? Então, algumas atividades de mineração que estavam na periferia do parque, elas foram desafetadas pelo parque, para não haver um impasse maior. Agora, aquelas regiões onde as singularidades ou os serviços ambientais eram incompatíveis com a atividade de mineração, aí nesses pontos nós fomos radicais. Aí nós realmente não transigimos e, infelizmente, é a área central do parque, é a área onde está a mina Polo, né? Algumas outras minerações de pequeno porte, mas também estão no coração da área de preservação. Então, para essas minerações, nós realmente não podemos concordar por conta de todas essas razões já explicadas. Então, esse mapa mostra então o que é hoje a nossa reivindicação, né? É que seja então criada a Reserva de Desenvolvimento Sustentável junto com o Parque Nacional. Olhando para o mapa, nós temos então a região verde clara, a RDS, e o verde escuro, o Parque Nacional. Bom, em relação às singularidades que eu já tinha mencionado anteriormente, esse mapa ele consegue ilustrar muito bem, né, aonde estão esses pontos com essas riquezas ambientais. Então nós temos aqui, por exemplo, nesse mapa, onde os limites em preto são os limites ainda originais do Parque Nacional, né, lá de 2010. Nós temos então, em verde, né, com esses tracinhos, são as cachoeiras. Nós temos cachoeiras tanto dentro da área prevista para o Parque Nacional, como também na sua parte externa, já que é uma região de uma riqueza hídrica muito grande. Nós temos um cânion, sabendo o limite do parque. Nós temos as cavidades, que estão aí em preto, esses pontinhos pretos são as cavidades, portanto são cavernas. Nós temos lagoas, lembrando que são lagoas de altitude, não são lagoas como quaisquer outras, elas são lagoas que, por estarem em altitudes muito elevadas, elas têm uma biodiversidade completamente ímpar. Né? Isso vai também para uma série de outros atributos ambientais da região, é o que nós chamamos de fauna e flora endêmicas, ou seja, só acontece naquela região, por conta das condições climáticas toda essa área. Nós temos uma série de mirantes, né, que permitem então a observação de belezas cênicas. Nós temos algumas áreas com patrimônio, ou seja, são ruínas ou então são vestígios históricos bastante importantes dentro dessa região. Não por último, nós temos um sítio paleoambiental. Nós temos, no âmbito das cavidades, nós temos 4 cavidades de relevância máxima, sendo que numa delas nós temos uma paleotoca, ou seja, é uma cavidade que foi usada por um animal já extinto, por isso que é paleotoca, é uma toca antiga. Né? Nós chamamos então de a toca do tatu gigante. Nós temos uma quantidade muito grande ainda de mata atlântica, sendo que alguns pontos dessa mata atlântica elas já foram reconhecidas, inclusive pela própria Vale, como mata atlântica primária, ou seja, são locais onde a mata atlântica ela funciona como uma mata atlântica original. Né? Não necessariamente é como estava na época do descobrimento, mas ela funcionalmente ela já alcançou o seu clímax como uma área intocada daquela época. Nós temos ainda um braço da Estrada Real, que hoje é um dos maiores programas de turismo do estado de Minas Gerais, passando ou ao lado do parque, ou então até entrando por dentro dele. Né? Isso porque exatamente
os tropeiros, que foram os grandes usuários, né, da Estrada Real, eles, para contornarem a Serra do Gandarela, eles criaram duas vertentes, uma vertente leste e uma oeste, que contornam a serra e depois se encontram na frente e vão em direção à Diamantina. Então, um desses braços, né, está muito próximo ao parque. Então, o conjunto da obra, né, que a gente pode falar dessa forma, da Serra do Gandarela, ele é único porque ele está perto de uma região metropolitana com um aeroporto internacional, né, com o que deverá vir a ser o maior polo aeroviário do Brasil. Está a alguns quilômetros apenas da capital de Belo Horizonte, tem as singularidades ambientais, tem os serviços ambientais, temos um potencial turístico enorme por conta de todas essas singularidades e, não por último, por conta também da Estrada Real. Ou seja, não existirá, na nossa maneira de ver, nenhum outro lugar no Brasil que reúna ao mesmo tempo tantas riquezas de tantas vertentes diferentes econômicas, de maneira que a nossa expectativa, e também do ICMBio, quando propôs a criação do Parque Nacional, é de que o Parque Nacional da Serra do Gandarela, e agora também com a sua RDS, eles venham a ser uma atração não só nacional de peso, mas uma atração internacional, por conta de toda essa infraestrutura praticamente pronta, apesar de ser uma área extremamente preservada. Bom, e todas essas singularidades que foram mostradas, quando a gente olha no mapa, a gente percebe que elas se concentram muito na sua região central-norte. E é exatamente lá aonde a Vale quer minerar. Portanto, se houver a mineração da empresa Vale com a sua mina Apollo, aonde se planeja, né, por conta da mineração, haverá uma destruição irreversível de praticamente quase todas as singularidades que justificaram a proposta de criação do Parque Nacional, né? Então, por isso que o movimento insiste de que a atividade de mineração na Serra do Gandarela é completamente incompatível com a criação do parque. Não se pode criar o Parque Nacional da Serra do Gandarela sem a Serra do Gandarela.